E aí, gente, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa Cardoso e hoje eu vim responder a pergunta que trouxe vocês até esse vídeo, que é como tornar a vida mais leve. Gente, eu sempre achei que eu era uma pessoa que entendia completamente do que é uma vida leve. Eu achava que eu era uma pessoa naturalmente leve. Só que eu me iludia, porque eu tinha alguns fatores de vida leve, que é o que eu vou explicar e que todo mundo praticamente fala, né? Mas tem um outro lado da moeda que eu não sabia, que eu não via, que eu não entendia, ou que eu não simplesmente, sei lá, ignorava. Eu pegava o que eu era boa e ignorava o que eu era ruim. Ainda sou um pouco, né? Mas que agora eu pelo menos entendo, e isso é meio caminho de você mudar alguma coisa. Então é por isso que é legal você permanecer nesse vídeo, porque a partir do momento que você entender, os caminhos vão se tornar mais fáceis. Esse é o benefício do conhecimento. Conhecimento é poder. Então vou começar falando do lado que eu via, que pra mim era fácil, que eu era uma natural, né? Que é você dar valor às coisas simples da vida, que na verdade não tem nada de simples, tá? As pessoas falam simples, eu não sei porquê. Porque pra mim podem ser sutis, podem ser naturais. São as coisas relacionadas à natureza, tá? Você conseguir apreciar verdadeiramente, estar naquele momento de apreciar um pôr do sol, por exemplo. Você, de fato, olhar e falar, isto é uma obra-prima, que coisa maravilhosa. Fechar os olhos, ouvir o mar, ouvir o barulho das ondas, ouvir o vento, ouvir o som dos passarinhos e curtir aquilo. Você tomar um café, parar assim 1 minuto e ficar assim, ó, quieta, tomando seu café. Essas coisas tornam a vida mais leve, tá, gente? É uma coisa que te conecta com você mesmo, conecta com a sua essência, te dá um momento pra se aproveitar, pra se conhecer. Por exemplo, a respiração. Cara, a respiração é uma das melhores ferramentas para tornar a vida mais leve. Porque a respiração, ela te permite dar uma pausa entre as coisas que vêm. Você consegue, elas vieram, até entraram, só que se você identificou que aquilo é uma ameaça para sua sanidade, você dá uma respirada e aí sim você tenta racionalizar aquela ameaça e ver o quanto que aquilo é realmente um problema, o quanto realmente você tem que gastar energia com aquilo e reagir àquilo. Porque a partir do momento que você dá uma respirada e você racionaliza melhor, você talvez consiga perceber que não vale a pena tornar aquilo uma coisa pesada, que aquilo não tem esse poder de impactar você da forma que você ia deixar aquilo acontecer. E outras ferramentas para isso é yoga, meditação. Eu falei a respiração porque a respiração é uma das poucas coisas que você consegue fazer na hora, assim, né? Aconteceu, fiz. Às vezes nem isso, né? Porque às vezes você nem lembra de respirar, mas é uma questão de treino. Vocês vão entender ao longo desse vídeo. Vocês precisam treinar essas coisas, tá? Se dá essa oportunidade de realmente começar a reagir dessa forma e escolher. Quero deixar isso pesado pra mim? Isso vai ter um peso sobre mim? Ou eu vou conseguir deixar aquilo no patamar que ele merece, consequentemente mais leve do que eu tava prestes a deixar. Porque tem coisas que não tem esse peso, gente, tá? Tem coisas que não deveriam ter esse poder de ter esse peso, de derrubar, tá bom? Eu acho que essa é a diferença. E na verdade eu já comecei falando que é esse outro lado da moeda. Eu entrei bem sutilmente, né? Nem eu percebi que eu entrei no outro lado da moeda, que é justamente a forma com que você reage às coisas, a forma com que você enxerga o mundo. Vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês entenderem, e vocês sempre pensem nisso quando vocês estiverem em alguma situação, quando vocês acharem que a vida tá muito pesada. 2 pessoas, tá? 2 você, ou no meu caso, duas Luísas, mesmas coisas externas acontecendo, só que elas reagem de um jeito e essa reage de outro. O que explica mesmas pessoas reagindo a mesmas circunstâncias em um mesmo cenário, por exemplo, mas reagindo de formas diferentes? É simples, gente, é a mentalidade da pessoa. A forma com que ela escolheu ver o mundo. Escolheu, porque é uma escolha, tá? Tem gente que gosta da posição de vítima. Sabe por quê? Eu sei que parece horrível dizer isso, mas a vítima, ela tem benefícios. A vítima, ela é mimada, né, pelas pessoas. A vítima leva o selo de a pessoa certa, né?
eu sou a certa da história, eu sou a coitada da história, eu sou a que sofreu. Então é confortável, por quê? Porque é cômodo, como tudo. Assim, é ruim a dor e tudo mais, mas a vítima não consegue fazer nada, né, com relação à vida dela. Enquanto, se você entender que você é protagonista da sua história, que as coisas estão ao redor de você, que você pode reagir a elas ou agir a elas, aí o jogo muda. E quando eu digo protagonista, gente, e que eu digo que coisas estão ao redor de você, não é que o mundo gira ao seu redor. É que você é protagonista dentro da sua história, porque ela é sua história. Você tem que ter controle sobre a sua história. E não é no controle do mal, aquele controle de vou controlar as pessoas também. Não é isso. É você saber o que você está escolhendo. Você escolher, por exemplo, nesse caso que eu estou te explicando, escolher como você vê o mundo. Isso é o seu controle. É um controle que é só seu. E você não está controlando ninguém ao fazer isso, e você não está sendo controlado por ninguém ao fazer isso. Você está escolhendo como você está vendo as coisas. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Tá, assim, você quer ser a vítima da sua história, ou você quer ser a protagonista da sua história? Gente, isso não quer dizer que você não possa se abalar com as coisas da vida, tá? A diferença da pessoa que é mais pesada e da pessoa que é mais leve, não é que as coisas não acontecem na vida dela. Muita gente tem essa visão, né? Aquela pessoa é leve porque a vida dela é tranquila. Não. Todo mundo tem problema, gente. Todo mundo tem problema. Algumas pessoas têm problemas mais sérios, tem. Outras menos, é verdade. Só que todo mundo tem problema, tá? E que, às vezes você vê, sei lá, um cara que é tetraplégico que leva a vida mais leve. O que explica isso? Porque é a mentalidade da pessoa, tá? Então, assim, a pessoa, os problemas chegam, as situações acontecem na vida de todo mundo, só que aí bate, você sente, né? Você sente aquilo na hora, mas você pode reagir de formas diferentes, você pode ou pensar antes de reagir, ou traçar um plano para como é que você vai lidar com esse problema, ou se você sabe que esse problema não tem solução, você vai traçar um plano para levar a vida mesmo com esse problema. Isso daí depende também dos níveis do problema, né, gente? Sei lá, a morte de uma pessoa vai te abalar muito mais do que um problema, a briga que você teve com seu colega de trabalho. Então eu não tô querendo, é difícil, eu não quero que você pegue alguma coisa específica que você tá pensando e entenda e tente colocar completamente nas coisas que eu tô falando. Você tem que entender a ideia e fazer o melhor que você tem com o seu cenário, com a sua mentalidade. Mas o que eu quero dizer é isso. O que explica que pessoas com as mesmas circunstâncias reagindo de formas diferentes? Que é a mentalidade delas. Então é uma escolha você ter uma mentalidade mais pesada e você ter uma mentalidade mais leve. É uma escolha com o que você faz com as coisas que acontecem na sua vida. Como você interpreta as coisas que a vida te dá, que acontecem na sua vida, enfim. É a forma que você vê o mundo, a lente que você tem, né, nos seus olhos, né? O filtro. O que você filtra, o que você deixa entrar dentro de você e que pese, que te jogue pra baixo. Ou se você tá filtrando, putz, isso vale a pena me abalar tanto? Ou eu vou filtrar e deixar passar, né? Deixar correr. Sair de mim, né? Entrou e saiu. Ou entrou e ficou. Quem que você prefere ser? Essa pessoa que deixa as coisas entrarem e ficarem? Ou ela entra, porque entra, mas você sabe como liberar, você sabe como transformar aquilo, como ressignificar, às vezes. Porque às vezes a gente, às vezes, mesmo as coisas muito terríveis, a gente precisa ressignificar. A gente tem que tentar, às vezes, entender se aquilo tem um propósito para ter acontecido. Que aquela coisa que aconteceu veio para nos ensinar. Que a vida é um ensinamento, gente. E isso é um dos milhares de insights que eu posso falar aqui pra vocês. Você entender que tudo acontece por causa de um propósito. Você já deve ter ouvido falar isso. Não tenho dúvida. Mas existem várias outras formas de ver isso. É falar, poxa, esse é outro ponto de vista da vítima e da protagonista. Ou
poxa, será que isso realmente faz... eu vou fazer essas coisas fazerem parte de quem eu sou? Aí você vem, pega essa carga toda que você deixou ficar dentro de você, e aí você não consegue, aí é o outro lado da moeda, apreciar o pôr do sol. Ou será que você sente essa carga e tenta liberar? Como é que eu libero? Respira, faz uma yoga, faz uma meditação. Mas eu não quero ser clichê, sabe? Essas coisas podem te ajudar, mas eu não quero ser clichê. A questão é você mudar mesmo, é realmente a resposta é você mudar a sua mentalidade. Você tentar, vou falar, por que isso aconteceu comigo, né? O que veio a me ensinar? Você tentar tirar alguma coisa, algum proveito daquela circunstância dentro da sua mentalidade, da sua mente, no sentido de ver se aquilo veio pra te ensinar alguma coisa, e geralmente veio, vem, tá? Geralmente vem, não é, pode não ser sempre, mas geralmente vem. Pegar isso, que é a parte boa da coisa, e liberar o resto. Deixar ir. Deixar os novos capítulos darem lugar àquilo. Limpar aquilo e deixar coisas novas entrarem, coisas boas, né? Aqui é coisa ruim, né? Então aqui é coisa boa. É isso, gente. Eu espero que eu tenha dado um insight pra vocês entenderem isso. Mas o principal, tá? Que eu espero de vocês é que vocês comecem a treinar isso. Porque você entender é uma coisa, você aplicar é outra. Mas se você decidir que você quer aplicar isso na sua vida, toda vez que você perceber que você não está aplicando isso, você vai tentar se corrigir. E aí você vai melhorando gradativamente, tá? Só que você tem que perceber que você não está aplicando. Você tem que lembrar, putz, você não tem que pensar, eu não sou capaz de ser assim, tipo, ser mais leve. Não, você tem que insistir. Você tem que insistir porque você consegue se você insistir. É uma decisão. Você tem controle sobre isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, dê um curtir, comenta aí o que vocês acharam, compartilha com seus amigos. E se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse. E até o próximo vídeo!